Boa tarde, aluno do quinto ano B. Sou a professora Amanda. Nessa segunda aula da semana, do dia 8 a 12 de março de 2021, nós vamos trabalhar hoje com matemática, tá? Vamos retomar multiplicação. Então, é importante que você esteja com o seu livro de matemática didática em mãos para você acompanhar aquilo que eu vou explicando para você durante esse vídeo, tá bom? Vamos retomar então multiplicação. Lembrando que nós temos que ler bastante com atenção e lembrar de um ponto importante da multiplicação, que ela parte do princípio que é a soma, tá? É a soma várias vezes do mesmo número, ou de números aí, por exemplo, vou dar um exemplo bem assim, 2 vezes 2. Então, eu consigo multiplicar, se eu pensar que eu vou ter que somar 2 vezes o número 2, tá? Então, eu somo 2 mais 2 é 4. E aí, eu vou ter o resultado da multiplicação, que 2 vezes 2 é 4, tá? Isso aí vocês já viram nos anos anteriores, terceiro, quarto ano. E agora nós vamos retomar isso daí com mais frequência, tá bom? Exemplo, eu trouxe um exemplo de um exercício que estava nos cadernos anteriores desse ano e que ele é muito importante para a gente conseguir entender a lógica da multiplicação. Então, exemplo, na cantina da escola há 2 tipos de suco, laranja e uva. E 3 tipos de sanduíche, queijo, frango e manteiga. Se um aluno quiser uma bebida e um suco, de quantas formas ele pode fazer a sua escolha? Você já foi numa cantina e já pensou quantos lanches eu consigo montar aqui com essas opções? Quanto é o cardápio, né? Quantas vezes eu consigo diferenciar esse lanche, tá? Então, nós vamos usar esse exemplo aqui que eu acabei de ler para a gente entender o princípio da multiplicação, tá? Então, suco, nós temos 2. E sanduíche, nós temos 3 tipos, tá? Então, olha só, 2 vezes o 3 é 6, então eu consigo 6 combinações, ok? Então, eu consigo vamos dizer assim, laranja com sanduíche de queijo, eu consigo suco de laranja com sanduíche de frango, eu consigo suco de laranja com sanduíche de manteiga. Eu também consigo suco de uva com sanduíches de queijo, ou o suco de uva com sanduíche de frango, ou o suco de uva com sanduíche de manteiga. Então, se você contou aí quantas opções, você viu que realmente está certo. São 6 opções que nós temos aí de combinações de escolhas de lanche, tá? Então, esse é o princípio básico da multiplicação. Nós vamos ver aqui embaixo, e essa explicação aqui, ela valerá não só para a aula de hoje, mas assim para as demais aulas, tá? Então, é importante você anotar no seu caderno e prestar bastante atenção no que eu vou falar agora. Adição, tá? Para a gente resolver situações, problemas que nós temos que interpretar e ainda fazer o cálculo, tá? Então, as situações, problemas, ela se interpretada de maneira errada, você erra o cálculo, ok? Então, toda vez que der a ideia, a sensação que está adicionando, juntando, acrescentando, tá? Ela é uma adição, então ela vai levar a adição. Lembrando que a situação problema, às vezes ela tem adição e subtração. Ou você pode achar que é adição, mas é multiplicação. Então é importante você entender esses princípios básicos aí, para você conseguir entender e não errar mais na interpretação
da sua situação, problema, ok? Nome dos termos da adição. Então, a gente também, às vezes, tem alguns desafios que vem e fala assim, a primeira parcela soma com a segunda parcela e dá o total. Você fala, meu Deus, o que que é parcela? Eu tenho que dividir? Então, você fica nessa insegurança, às vezes até esquece o que significa parcela. Então, olha só, parcela aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar o meu, isso, esse aqui que eu quero. Olha só, parcela aqui é a primeira parte aqui que eu vou somar, a segunda parcela, tá? E a terceira parcela aqui que eu vou somar também. No final, eu vou ter a soma ou o total, tá? Qual é a soma desta operação? Se você quiser fazer aqui para a gente conseguir organizar, então você consegue aí realizar aqui a resposta, tá? Multiplicação. Qual que é a ideia da multiplicação? Olha só como é parecido com a adição. Por isso que a gente tem que ler várias vezes o exercício, às vezes, para a gente entender se é para adicionar ou para multiplicar. Ideias de adicionar parcelas iguais. Lembra que eu disse que o princípio básico da multiplicação é a soma dos números iguais, né? De parcelas iguais. Então, eu vou somar 2 vezes o número 2. Eu vou, voltando aqui, ó, somar 3 vezes o número 2, tá? Então, eu somo esse número aí várias vezes. Combinar, tá? Também é uma ideia aí de multiplicação. Nome dos termos da multiplicação. Então, o primeiro termo aí é o multiplicando, vai ser aquele que vai ser multiplicado, tá? E nós temos o multiplicador, que é esse que eu vou fazer assim, 4 vezes o 4, vou colocar o resultado aqui embaixo. 4 vezes o 3, vou colocar o resultado aqui embaixo. 4 vezes o 1, é ele que vai ser aqui, tá? O multiplicador. E esse embaixo aqui, que vai ser o resultado, né? Vai ser o produto, tá? Então, tem alguns desafios que nós encontramos que fala assim, o produto de tal operação, você já lembra que é multiplicação, tá? Quando fala produto. Agora, se falar assim, a soma dos números tal, 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 vai dar tal. Então, é a nossa adição. Subtração é mais fácil a gente identificar. E às vezes é a que mais a gente, no começo, quando a gente não sabe as ideias, aí a gente tem dificuldade. Porque ela vai falar assim, retirar, né? Tirar, subtrair, aditivar, é muito difícil ter esse termo, e comparar, tá? E também tem uma outra ideia aí, que é a diferença, tá? A diferença entre os valores, tal, você já... E é subtração, tá bom? Aí os termos aí que a gente consegue identificar. Minuendo. Quem lembra disso? Minuendo. Subtraindo, que é o número que vai aí subtrair o minuendo. E resto ou diferença. Quanto resta na prateleira depois que eu retirei 5 livros e tinha antes 20, tá? Então, é o resto, aquilo que sobra. É o nosso e a nossa diferença também, tá? Então, aqui tá perguntando qual é o subtraindo. Isso aqui é só mais pra gente definir aí o nome, tá? De cada um dos termos, tá? Que a gente utiliza nas operações, nas 4 operações. Divisão. Divisão, nós vamos ter a ideia de repartir. Eu quero dividir, tá? Também tem a ideia de medir. O nome dos termos que nós vamos utilizar, que é o nosso foco aqui, tá? Nosso foco é o nome dos termos. Dividendo, que é esse número que ele vai ser dividido pelo divisor, tá? Ou quociente. E aqui, quando resta,
né? Que a gente fala assim, ah, o resto. O resto. Realmente é o resto. Então, aqui você pode encontrar o quociente. Tá? Lembrando que isso aqui é só uma atividade adicional, uma atividade extra. Nosso foco aqui foi entender os termos para quando a gente fizer algum desafio, a gente lembrar desses termos aí com mais exatidão. Isso aqui você pode também anotar no seu caderno de sala, que você vai utilizar para as atividades daqui para frente, para você relembrar aí quando você for fazer alguma situação problema. Se a situação problema envolver some tal número mais tal número e subtraia pelo número tal. Você já vai vir aqui, você vai ver que você vai precisar fazer uma adição e uma subtração, tá bom? Vamos lá, então. Agora a nossa questão tira dúvida. O que é tira dúvida? É uma questão que eu separei para a gente fazer junto, tá? Olha só. Um pacote de balas de gelatina contém 40 unidades. Então, cada um desses daqui contém 40 balinhas, 40 unidades. Analise a embalagem apresentada a seguir, que é essa daqui. Tá? Isso aqui é uma situação problema para a gente poder tirar as dúvidas. O total de balas em 2 desses pacotes são... Olha a ideia aqui, ó, de adicionar parcelas iguais. Lembra? Então, olha só, o que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos ter que somar 2 vezes o número 40, né? Fazer 2 pacotes, para conseguir saber o resultado. Dá um tempinho aí para você fazer. Pensou como que você vai fazer? Você consegue pensar 40 mais 40 ou 40 vezes 2? Vamos fazer então por meio da multiplicação, que eu acho que é mais rápida. 40, esse número ficou lindo porque eu estou fazendo com mouse, tá? 40 vezes 2. 2 vezes 0 é 0, tá? 2 vezes o 4 é 8. Nós vamos fazer então aqui por meio da multiplicação, que eu acredito que seja mais rápido. Então, nós temos o 40 vezes o 2. O número tá bem assim, mas dá para entender, tá? Tô fazendo com o mouse. 2 vezes o 0, nós temos 0. Se eu não somo nenhuma vez o 2, eu tenho 0. 2 vezes o número 4, se eu somar 4 mais 4, é 8. Então, eu vou colocar aqui. Como eu verifico se isso está correto? Então, eu faço aqui a adição 40, tá? Mais o número 40, que são 2 vezes. Uma vez, 2 vezes. Então, nós temos uma parcela mais outra parcela. 0 mais 0, 0. 4 mais 4, 8. Foi o mesmo resultado, certo? Então, eu posso confirmar que a letra D está correta, ok? Então, nós tivemos aí uma atividade de tirar dúvidas para a gente conseguir resolver essa questão e lembrar como que se faz uma multiplicação. Agora, nós vamos para a página do livro. A página que eu quero que vocês encontrem é a 78, tá? 78, não é 68. 78. Nós vamos fazer o exercício A, B, C, D e E. Então, nós não vamos aqui fazer a leitura disso aqui. Depois, se você tiver curiosidade, você pode sim fazer a leitura e responder aqui essas atividades, mas essa não é o foco da nossa aula agora, tá? Porque eu já expliquei aqui a multiplicação e também já expliquei a divisão, tá? Converse com seus colegas para sobre mais
estas questões. Converse com os seus colegas sobre mais essas questões. Então, nós vamos conversar eu e você, tá? Se você comprar 5 dúzias de ovos, gente, 5 dúzias de ovos. Dúzia, lembra lá do mercado, quando você vai fazer mercado, é 12, tá? Ele vem numa caixinha de 12. Tem até aí, ó, a representação com uma imagem, né? 12. Então, se você comprar 5 dúzias de ovos, então, quantos ovos terá comprado? Nós temos a soma de parcelas iguais, então eu vou ter que somar 5 vezes o número 12, ou seja, eu tenho que multiplicar o número 12 por 5, certo? Então, você pode aí fazer a soma, ou você pode fazer a multiplicação, igual eu fiz na questão tira dúvidas, tá? Letra B. Há quantas dúzias de laranja em uma caixa com 72 laranjas? Você pode, olha só a dica que eu vou dar que é de ouro. Somar 12, mais 12, mais 12, mais 12, até você obter, tá? A quantidade de 72, ou você pode dividir 72 por 12, tá? Isso aqui é só para a gente lembrar a composição da divisão e da multiplicação, tá bom? Letra C. Rosana comprou 4 cadernos de mesmo modelo e gastou R$ 28 com eles. Quanto ela pagaria por 3 cadernos? Olha só. Nós podemos primeiro dividir para saber quanto que custa aí, né? Cada caderno. Então, a gente tem que descobrir quanto que custa um caderno. Então, nós vamos dividir, tá? O 28 por 4, certo? Dando esse resultado, eu tenho que multiplicar depois. Por quantos cadernos? Por 3. Então, eu vou multiplicar o resultado dessa divisão por 3. Então, são 2 operações que eu tenho que fazer para descobrir um resultado só. Tá? As situações problemas, elas envolvem isso. 2 cálculos para a gente conseguir resolver um problema. E letra D, qual é o produto? Olha lá, lembra? Produto de 60 por 20. Desculpa. Qual é, letra D, qual é o produto de 60 e 20? Lembrando o que é produto, corre lá, antes que corre lá, produto, aqui, encontrei. Qual é o produto de 60 e 20? Então, nós vamos ter que multiplicar 60 e 20, tá? Para a gente conseguir aqui o resultado do produto, certo? Volta lá para baixo, aqui. Letra E. Qual é o quociente de 60 por 20? 60 dividido aí por 20. Qual que é o quociente? Vamos voltar lá, sobe lá, que isso aqui é muito importante. Nós vamos aqui na divisão. A gente lembra que quociente só tem na divisão. Então, qual que é o resultado aqui? Tá? Se eu dividir 60 por 20, qual que vai ser o meu resultado? Ok? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, estou à disposição. Se não tiver espaço para você resolver essas questões aqui, você pode utilizar um rascunho, um caderno, para você fazer o cálculo, tá? De maneira bem organizada, um número embaixo do outro, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, para a sua multiplicação, para a sua divisão e para a sua adição, sair aí com o cálculo correto. Estou à disposição, tá? Para qualquer dúvida, via e-mail ou WhatsApp, como você preferir.
tá? Lembre-se de organizar bem o que você precisa saber, qual que é a questão que você ficou com dúvida, página do livro para eu poder, encontrar e poder te ajudar, tá bom? Um beijo, na próxima aula da semana que vem a gente continua os nossos estudos, tá? Eu espero você.